Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, nós leremos a partir do versículo 18. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pai amado, Pai querido, revela aos nossos corações nessa noite a Tua palavra. Dai-nos entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós temos fome, sede da Tua palavra. Usa-me mais uma vez como instrumento nas Tuas mãos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Querido, pode sentar. Hoje um culto muito, mas muito especial, um culto onde nós estaremos ceando ao Senhor. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas hoje até os louvores, todos eles convergiram para um único tema, que é a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E é sobre isso nessa noite que nós estaremos refletindo, é sobre isso essa noite que nós estaremos trazendo à luz e ao nosso entendimento. A cruz é um objeto que por nós hoje muito conhecido, mas não por outra pessoa, não por intermédio de outro agente, se não for Cristo Jesus. Hoje nós conhecemos a cruz através de Cristo, porque na nossa cultura, no nosso país, nunca houve morte ou pena de morte por conta da cruz, através desse instrumento da cruz do Calvário. Mas para os romanos, este instrumento naquele tempo era algo comum, algo muito conhecido. E queridos, é muito popular essa figura, e a figura da cruz. Mas nós não compreendemos ou não refletimos o suficiente para entender o quão penoso e o quão cruel era esse instrumento de morte. Muitas vezes, quando nós, em algumas representações, algumas religiões têm por costume ter ali a representação do crucifixo de Jesus pregado naquela cruz, nós não utilizamos isso porque nós acreditamos sim que Jesus foi pregado na cruz, morreu morte de cruz, mas que hoje Ele vivo está. É por isso que os irmãos não veem as igrejas protestantes, utilizarem a figura de Jesus pregado naquela cruz, mas nós conhecemos a cruz por intermédio de Jesus. Mas, queridos, a cruz era um instrumento muito cruel. E por conta da nossa natureza pecaminosa, por causa do nosso coração inclinar-se para o mal, muitas vezes para o pecado, o homem ele é muito criativo nos seus, para, de certa forma, usar de maldade. Nós não conhecemos bem no nosso Brasil a figura da cruz como instrumento de morte, mas nós tivemos um determinado período do nosso país onde homens e mulheres eram escravizados e muitas vezes eles eram torturados. E se os irmãos forem na Bahia, por exemplo, lá tem museu, e nesse museu as pessoas deixam à mostra, à exposição, alguns instrumentos que eram utilizados naquele tempo de tortura, instrumentos para fazer o mal, instrumento para causar dor na outra pessoa. Então o ser humano, para isso, ele é muito criativo. Durante a Primeira e a Segunda Guerra também foram criados diversos mecanismos e diversos instrumentos de tortura e de morte.
Mas a cruz a qual nós vamos nos apegar nessa noite foi um instrumento usado e muito popular naquele tempo, quando queria se penalizar alguém, punir alguém com a morte, mas não apenas punir com a morte, mas humilhar aquela pessoa a tal ponto de que todos vejam. A cruz era um instrumento que o seu peso variava muito da madeira e quem tinha feito, mas girava em torno de 130 e podia chegar até 180 quilos. Instrumento esse que aquele que seria morto deveria carregá-la por um longo caminho até o local onde aquele instrumento seria utilizado para sua própria morte. Como eu disse, a cruz não é muito popular no nosso Brasil, mas nós vemos e já vimos isso em jornais, né? Agora com o WhatsApp chega muita coisa boa, mas também chega muita coisa ruim, né? Nós vemos, e há pouco tempo nós vimos, isso ganhou grande notoriedade, passou no jornal, uma moça e um rapaz que foi obrigado ambos a cavarem a sua própria cova. Por causa do crime organizado, obrigaram eles a cavar aquela cova e depois executaram e enterraram dentro da cova que eles mesmos tinham cavado. Na cruz, naquele tempo, essa punição era desta forma. Ele deveria carregar aquela cruz que podia chegar até 180 quilos, carregar por toda a via dolorosa, até o local onde seria o seu martírio. Queridos, carregar uma cruz tão pesada não é fácil para nenhum de nós que aqui estamos. E para uma pessoa que inicia o processo de carregar uma cruz, mas não inicia do jeito que estamos aqui, com todo vigor, não. Jesus já havia sido açoitado por alguns dias. Jesus já estava sem se alimentar por alguns dias. Antes disso, quando teve sede e pediu água, deram a ele vinagre para beber. Jesus estava fragilizado, a sua natureza, a sua carne estava gritando por misericórdia. Mas ainda assim, ele carregou uma cruz, que para nós que aqui estamos, seria algo impossível de carregar, porque além dos 180 quilos, ele ainda carregava sobre aquela cruz o peso de todo o pecado da humanidade. Todo o peso do pecado, toda a nossa culpa estava sendo carregado naquela cruz por Jesus durante um longo caminho e durante um longo período. Como eu disse aos irmãos, a cruz era um objeto de desprezo, porque eles faziam com que as pessoas carregassem aquilo pela cidade, para que aquilo servia de exemplo para as crianças, para todos aqueles que vissem, não cometessem crimes, porque a cruz era um exemplo de morte. Alguém dizia: veja, meu filho, não faça o que ele fez, porque senão você será morto, e a morte de cruz é assim. Olha o quanto é doloroso, olha o quanto é penoso. As pessoas saíam para as ruas e observavam aquela cena com desprezo, porque sabia que aquele que estava carregando aquela cruz era culpado, tinha cometido algum crime, merecia aquela cruz. E as pessoas muitas vezes, apesar daquele que carregava a cruz já estar fragilizado, cansado, as pessoas ainda zombavam, cuspiam. A cruz era um objeto de desprezo naquele tempo. Ninguém queria se relacionar muito com este objeto, com a cruz. Queridos, a cruz era aquele que morria por morte de cruz, não tinha direito nem a um sepultamento adequado. A Bíblia diz que José de Arimateia foi até Pôncio Pilatos e pediu o corpo de Jesus,
Porque aqueles que morriam em uma morte como essa, todos eles eram retirados da cruz, retirados do madeiro, e eram jogados em uma vala comum, uma vala normal, uns por cima dos outros, porque eram pessoas pela sociedade consideradas desprezíveis. Eram jogadas em uma vala, eram jogados em um local para que os bichos comessem. Jesus, a Bíblia diz que José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, e ele era um homem influente naquele tempo, um religioso. Foi concedido a ele para que Jesus tivesse um sepultamento adequado. Eu estou trazendo essa reflexão aos irmãos nessa noite, porque é muito bonitinho, muitas vezes, os irmãos usarem um crucifixo, ou tatuarem uma cruz, mas a cruz naquele tempo era um instrumento de morte, um instrumento de desprezo, um instrumento que certamente naquele tempo ninguém usaria como objeto. Mas Jesus, apesar de ser Deus, a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado. Em outra ocasião, Jesus disse: ninguém tem o poder de tirar a minha vida, eu entrego, eu dou ela a vocês. Sabe, queridos, a cruz naquele tempo era esse objeto, mas teve uma pessoa que mudou todo o contexto. Teve um homem que veio, e o nome dele é Jesus de Nazaré, que mudou todo o nosso contexto e todo o nosso entendimento sobre este objeto, sobre a cruz. De modo que depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós não vemos mais a cruz como um instrumento desprezível que ela era. Nós vemos a cruz como um instrumento de salvação e redenção. A cruz para mim, a cruz para você, serviu como um instrumento onde Jesus, ao dar o seu último suspiro e dizer: está consumado, estava dizendo: olha, Deus, sobre eles não existe mais acusação, não existe mais culpa, porque agora eu paguei o preço, paguei a dívida que não era minha. A cruz de Jesus para nós representa o amor de Deus através de Cristo, revelado em Cristo Jesus por nós. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz de Cristo e o sacrifício, e a cruz que Cristo carregou, e o sacrifício de Jesus ofertado naquela cruz do Calvário, nos traz hoje salvação, redenção e justificação. Sabe, queridos, eu quero que você compreenda nessa noite, que Jesus veio e pagou um preço que não era dele. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Jesus não tinha pecado sobre ele, e assim como aqueles outros que estavam ao seu redor, que também foram crucificados naquele dia, Jesus, ele não merecia, mas ainda assim ele foi até o final, por amor a mim e por amor a você. Então a cruz agora, a cruz de Cristo e o sacrifício de Cristo, simboliza para nós amor e sacrifício, simboliza para nós redenção. Em Colossenses 2,14 diz: e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, o qual nos era contraído, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Isso aqui nada mais era do que uma dívida, exatamente como uma promissória, que nós já nascemos, já herdamos isso do pecado original, do pecado adâmico. Jesus, quando criou todas as coisas, e ele criou tudo, e ele colocou o homem para governar sobre todas elas, e o que me chama a atenção é que o Senhor coloca no meio do jardim um único fruto, e ele diz: olha, de todos comei, mas deste não toque, não coma. E muitas vezes e eu já vi diversos embates sobre isso. Nossa, se o Senhor sabe de todas as coisas, por que o Senhor colocou isso lá então?
Era só não ter colocado. Mas nós nos esquecemos, queridos, que o homem podia comer e desfrutar de todo o resto, e não era pouca coisa. O homem podia desfrutar de todo o resto. Tudo que estava ali estava à disposição, apenas uma única coisa que o Senhor pediu. Isso não pôde ser cumprido pelo homem. O homem então cai no pecado. O homem então se afasta do Senhor Jesus, se afasta do Criador. Muito tempo depois é necessário que um sacrifício ocorra, e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário veio para que nós hoje tivéssemos a redenção através da cruz de Cristo. Redenção. A cruz de Cristo também trouxe vitória sobre o inimigo. Sabe, queridos, porque até aquele ponto, até aquele momento, o diabo, que foi o causador de tudo, que convenceu o coração da mulher, que se infiltrou, que corrompeu o coração do homem, e veio fazendo isso durante milênios e séculos, até aquele momento ele não acreditava que o sangue de Cristo, ou que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário fosse suficiente. Ah, queridos, mas quando Jesus disse está consumado, a Bíblia diz que a terra estremeceu. A Bíblia diz que um fenômeno ocorreu no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz que o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário teve o poder de rasgar o véu do templo, o véu que fazia separação entre nós e o Senhor, entre nós e o Criador. O véu foi rasgado e hoje nós temos total acesso. Então o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, a cruz do Senhor, o instrumento de morte, a cruz se representa vitória sobre o mal. A cruz de Cristo nos chama a uma entrega mais profunda. No livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34 diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e isso Jesus disse antes do seu sacrifício, quando ele estava reunindo com os seus discípulos, e estava dizendo algumas coisas, dizendo que se aproximava o momento em que ele iria se entregar por todos nós. Ele disse: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O sacrifício de Jesus naquela cruz nos traz a um entendimento de que nos traz um chamado de uma entrega ao Senhor de forma genuína. Quando o Senhor diz negue-se a si mesmo, queridos, como é difícil nos nossos dias pregar sobre negue-se a si mesmo. Porque hoje as pessoas querem caminhar com Cristo, querem caminhar na igreja, mas não querem negar a si mesmo. Os desejos da carne falam mais alto. Não conseguem largar mão daquilo que nos afasta da presença do Senhor. Sabe, o negar a si mesmo é negar o nosso próprio eu, o nosso próprio egoísmo. E fazer como João fez, disse, olha, Jesus, que o Senhor cresça e eu diminua. Negue-se a si mesmo. A nossa carne, ela clama, ela grita muitas vezes pelo pecado, mas Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue os seus desejos, as suas vontades. E ele continua dizendo: olha, tome a sua cruz. Essa parte, tome a sua cruz, muitas vezes é interpretado de forma errônea, porque por conta da cruz ser um instrumento de morte, muitas pessoas dizem: ah, pastor, o senhor não sabe, eu estou carregando uma cruz que o senhor nem sabe. Eu já ouvi pessoas até dizerem
as sogras aí não achem ruim, viu? Minha sogra, eu te amo. Mas pessoas dizem, pastor, minha sogra é uma cruz que eu carrego. Eu disse, não é não, minha irmã, é porque o senhor não conhece ela. Aquela velha é uma cruz e eu carrego ela e é muito penoso. A minha não é, a minha é uma bênção. Se é de vocês é uma cruz, o problema é de vocês. Sua também, né, Marcelo? As pessoas desvirtuam o que Jesus estava querendo dizer. Aquele que quer seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz, eu disse a vocês que lá no início o Senhor Jesus tomou a sua cruz, colocou nos ombros e andou para que toda a cidade visse qual era o seu propósito. Tomar a nossa cruz nada mais é do que seguir a Cristo, negando-os a nós mesmos, negando as nossas vontades, mortificando a nossa carne. Isso é algo muito penoso. Carregando ela para que todos vejam, carregando a cruz de Cristo, para que todos vejam que nós fomos salvos, sarados e justificados por ela. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Acontece que tem muita gente que vem num culto como esse e acha bonito os louvores, a palavra, e diz, não, eu vou seguir a Cristo. Eu vou seguir a Cristo. E o exemplo do cristianismo, o símbolo é a cruz. Então eu vou sair daqui e dizer para todo mundo que agora eu sou de Cristo. Mas muitas vezes, no decorrer da caminhada, joga a cruz fora, deixa a cruz para lá, e ninguém consegue mais identificar que aquele é um cristão. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Cristo é um símbolo que todos precisam ver, que nós devemos proclamar que fomos salvos e justificados através dela, através desse sacrifício. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Quantos podem dizer amém? Queridos, o Senhor foi capaz de pegar o objeto que simbolizava e representava morte, desprezo, humilhação, e por conta do seu sacrifício, transformou esse objeto em objeto de salvação, de redenção e de justificação. O Senhor, quando esteve aqui, por ser soberano, criador de todas as coisas, tinha total poder de parar tudo aquilo e dizer, não, vocês estão condenados. Não, vocês já estão entregues à morte. Mas Ele veio com um único objetivo, nos salvar. E Ele levou isso até o final. Sabe, queridos, a cruz de Cristo e o sacrifício de Cristo naquela cruz precisa ser algo de total reflexão do cristão. Porque a cruz de Cristo revela o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos miseráveis. Nenhum de nós suportaríamos aquele peso, mas Jesus suportou. A cruz de Cristo é algo que nós devemos carregar, como diz o Senhor, para que todos vejam que nós amamos o Senhor, para que todos vejam que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus naquela cruz, e para que todos vejam que um dia, e para que todos saibam que um dia nós nos encontraremos com Ele na Nova Jerusalém. Essa é a nossa morada, este é o nosso lar. O sacrifício de Jesus naquela cruz, Ele oferece perdão ao culpado, Ele oferece naquela cruz esperança ao desesperado, Ele oferece salvação ao perdido, naquela cruz Ele oferece libertação aos cativos, naquela cruz Ele oferece vitória para todos aqueles que nele crêem, todos aqueles que nele esperam. Sabe, queridos, eu espero a volta do Senhor.
Eu espero que ele volte, e quando ele vir, todos aqueles que estiverem carregando a cruz, seguindo a Jesus, todos nós seremos salvos através da cruz do Senhor, através do sacrifício do Senhor, através do sangue do Senhor vertido naquela cruz. Se nós seguirmos aquilo que o Senhor nos orienta, porque deixa eu te falar uma coisa, quando nós temos a compreensão do que foi o sacrifício do Senhor, quando nós temos a compreensão que Jesus abriu mão de toda a sua glória, deixou para trás, veio, assim como eu, você, labutou, sentiu dor, fome, frio, entregou-se numa morte de cruz, a mais humilhante possível da época. Quando nós temos esse entendimento, queridos, é difícil nós olharmos para a cruz e dizer: ah, pastor, mas é difícil, né, seguir a Cristo. Deixa eu te falar, o difícil já fizeram. O que era difícil que eu e você não conseguiríamos fazer, Jesus já fez. Agora o que nós precisamos é mergulhar na presença do Senhor, relacionar-se com Ele cada vez mais, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo até que Ele venha. Seguir a Cristo até que Ele venha. Em Gálatas 2:20 diz: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ainda em Gálatas 6,14 diz: mas longe de mim glorificar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Sabe, queridos, devemos viver o Evangelho de Cristo Jesus, não da boca para fora, mas devemos compreender o quão alto foi o preço pago pela minha vida e pela sua vida. O quão alto foi o preço pago por Jesus, por mim e por você. Quando nós compreendemos isso, nós vamos entender que o mais difícil o Senhor já fez. De que não é tão difícil assim seguir a Cristo. De que não é tão difícil assim renunciar às nossas paixões. O que era difícil o Senhor já fez por você.